A CPI da pandemia ouviu hoje, no último depoimento colhido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, o representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde na Conitec, Elton da Silva Chaves. Os senadores questionaram a retirada de pauta do estudo que trataria sobre o uso dos medicamentos no tratamento da Covid. Nesta terça-feira, os senadores da CPI da pandemia ouviram Elton Silva Chaves, representante do CONASENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, na Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, a Conitec. Ele foi chamado para revelar se houve pressão política na retirada de pauta do estudo que poderia barrar o uso de cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento de pacientes com Covid. O relatório seria analisado no dia 7 de outubro, mas foi retirado de pauta pelo coordenador do grupo, o médico Carlos Carvalho. Apesar de não ser um fato inédito na Conitec, Elton Chaves disse que a retirada de pauta não é comum e explicou as razões apresentadas por Carvalho na oportunidade. A retirada de pauta foi solicitada pelo Dr. Carlos Carvalho, coordenador do grupo elaborador do relatório técnico. No seu entendimento, houve alguma interferência política para que isso acontecesse? Qual foi a motivação dele? Foi apenas técnica, política ou as duas juntas? Ao que o Dr. Carlos Carvalho relatou no plenário, a motivação foi pela publicação de novos estudos e a necessidade, ao entender dele e do grupo elaborador, de incluir no relatório técnico esses novos estudos. Elton Chaves disse ainda que a Conitec é um órgão técnico e que trabalha seguindo a demanda de subcomissões e de toda a sociedade. Não posso responder pelos outros membros da Conitec, eu respondo pela entidade que eu represento. Nós temos autonomia e independência. Quanto aos membros do Ministério da Saúde, esses membros precisam manifestar se sofrem interferências. O senhor não percebe, o senhor não sente que há interferência do governo federal? Dentro do plenário, nós, como é um órgão de assessoramento e de análise técnica que tem critérios objetivos baseados em evidências, nós nos deparamos em analisar os relatórios. Pois é, isso que a senadora quer saber. A Conitec pode agir de ofício ou só quando ela é provocada? O processo ativo, senador, de demandas internas, ele é feito pelas subcomissões. Né? No caso de atualização da RENAME, se tivesse uma demanda para atualizar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ou a subcomissão de atualização de protocolos clínicos de exercício terapêutico, que é do próprio Ministério. Essa ação é diretamente do Ministério. O membro não demanda, o membro da Conitec regimentalmente não demanda. Né? Nós analisamos e temos autonomia e independência técnica para analisar o que vem. Né? Agora, as demandas ela vem da sociedade em geral. Ao ser questionado sobre a recomendação técnica do Ministério da Saúde para a administração de cloroquina em pacientes com Covid, Elton Chaves afirmou que o tema nunca foi discutido na Conitec e que o Ministério da Saúde nunca levou o tema à comissão. Essas orientações técnicas elaboradas pelo Ministério da Saúde, que trouxeram medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, para serem utilizadas no âmbito da Covid, esse documento foi elaborado pelo Ministério. Nós não tivemos participação. Em nenhum momento foi apreciado pela Conitec? A própria legislação e o decreto da Conitec, as orientações técnicas não são sujeitas à submissão pela Conitec, mas uma diretriz terapêutica ou um protocolo. Mas em algum momento o Ministério da Saúde chegou a consultar a Conitec. Nós vamos emitir esta recomendação de medicamentos para tratamento de determinada enfermidade. Em algum momento, neste 1 ano, quase 2 anos de pandemia, chegou a ter essa consulta do Ministério da Saúde e a Conitec? Não, senador. Na noite desta terça-feira, os senadores fizeram uma reunião fechada para discutir os últimos detalhes do relatório final que será apresentado na manhã desta quarta-feira. A base de apoio ao governo pretende ler os votos em separado, com a possibilidade de retirar trechos do texto do relatório de Renan Calheiros. Senadores governistas avaliam que o relatório é tendencioso e uma antecipação da disputa eleitoral. É uma peça de ficção, de narrativas, de jogo pré-eleitoral, que a gente lamenta muito. Essa CPI poderia estar contribuindo mais
com o Brasil e com os brasileiros. Mas na reta final da CPI da pandemia, os ânimos ficaram acirrados também entre o G7, base de oposição ao governo federal. Que o relatório dessa CPI será para pedir a punição dos verdadeiros responsáveis por esse morticínio que aconteceu no Brasil. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta vir com narrativas, não adianta fazer com que as pessoas pensem que alguém é melhor do que o outro aqui, não. Não, eu acho que está tudo bem, os desencontros são naturais. O relatório não será de ninguém, absolutamente, nem do relator, nem do presidente, nem do vice-presidente. O relatório será produto do que pensa e quer a maioria. O que a maioria quiser incluir, ela inclui. O que a maioria quiser retirar, ela retira. Mas é importante para que isso aconteça que a gente conheça os pontos de vista de cada um. É isso que nós precisamos ouvir. O que é que o senador Omar pondera. Eu te confesso, queria repetir, se eu tivesse sabido do que é que ele diverge, eu nem teria colocado. Mas eu preciso saber, eu não posso adivinhar.